Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estaremos estudando números irracionais. Pois é, os esquisitões, gente, mas eles estão presentes e acredite, eles nos auxiliam muito, porque eles fazem parte da solução de muitos problemas aí. Vamos lá estudar um pouquinho sobre eles? Nossos objetivos: reconhecer as características do número irracional, conhecer o número π, bem importante esse número, e calcular o comprimento de uma circunferência. Afinal, é uma aplicação do π, na verdade é a própria definição dele, né? Então vamos lá. Vamos pensar. Cada conjunto numérico apresenta uma característica que o define e uma quantidade infinita de números. Infinita, guarda isso, todos são infinitos. Como classificar os conjuntos numéricos que apresentam números com infinitas casas decimais e que não são periódicas, ou seja, que não se repete? Como que a gente define isso, né, gente? Então vamos estudar um pouquinho aqui. Então observe esse desenho aí, ó. A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo possui 2 unidades de área. Então olha lá, ó. A área de quem? Do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo. Então eu tenho um triângulo aqui, o lado maior do triângulo é esse. Então foi construído um quadrado ali. E ele diz que possui 2 unidades de área. A área é o quanto cabe dentro. Então possui 2 unidades. Ok por enquanto? Olha lá. A área de cada quadrado construído sobre os lados menores possui uma unidade de área. Então aqui, ó, o quadradinho construído sobre esse lado e sobre esse possui uma unidade. Então a área igual a 1. Aqui a área igual a 1, e aqui a área igual a 2, ok? Então a área do quadrado maior, que vale 2, é igual à área do quadrado menor mais a área do quadrado menor, ou seja, a área desse quadrado é igual à área desse mais a área desse. Por isso que aqui está escrito 2, que a área do quadrado maior é igual a 1 mais 1. Concluindo, o que a gente está querendo chegar? Ó? Dado um triângulo retângulo qualquer, então, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. A área do quadrado construído sobre o maior lado sempre vai ser igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros 2 lados, ok? Isso sempre vai acontecer. Aqui eu peguei um exemplo, mas isso sempre vai acontecer, ok? É algo da geometria. Então, olha lá, ó. Se eu tiver um triângulo retângulo aqui, ó, x, qual é essa medida? Se esse ladinho vale 1, esse ladinho vale 1. Então, a área desse quadrado construído sobre o maior lado, então a área x ao quadrado, é igual à área desse quadrado, 1 vezes 1, 1 ao quadrado, né? Porque a área do quadrado é dada por L ao quadrado. Mais esse aqui, ó. Então, eu tenho 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. X ao quadrado é igual a 2, eu passo o quadrado para o outro lado, passo, né? Na forma de raiz. Então, aqui deu que o x, esse lado aqui, ó, é raiz de 2. Pois muito bem, raiz de 2 é um número irracional, ok? Como é possível localizar raiz de 2 numa reta numérica, gente? Quanto que representa? Qual é o valor de raiz de 2? Então aqui, ó, para você entender um pouquinho geometricamente, por isso que tem um desenho de um compasso aqui, a gente desenhando. Eu tenho a reta numérica 0, 1 e 2, ok? Aí, em cima desse 1, eu construo uma outra reta perpendicular com medida 1, imitando aquele triângulo retângulo, lembra? Eu tinha um lado medindo 1 e o outro lado medindo 1. Aí a gente faz o seguinte, olha, ponta seca do compasso aqui, abertura até essa extremidade, que dá certo o lado maior daquele triângulo. E eu desço com o compasso. Esse ponto P aqui representa raiz de 2. Então, repare que ele está preso entre 1 e 2, um pouco mais próximo do 1 do que do 2, ok? Fica tranquilo daí da gente conseguir identificar onde está, né? Mas eu sempre preciso fazer desse jeito? Não, tem a forma de cálculo também. Então, olha lá, eu sei que raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2.
A raiz quadrada de 2 está no meio, então é um valor entre 1 e 2, ok? Então, entre 1 e 2 eu tenho os decimais e eu posso ir tentando 1,1 ao quadrado, 1,2, 1,3. Quando eu chego no 1,4, dá 1,96. Quando eu faço 1,5 ao quadrado, passou, ó. Então, é um número entre 1,96 e 2,25. Aí, se você vai para a calculadora, que é o método mais rápido que temos, né? No Enter você consegue vários dígitos. Então, a raiz de 2 é 1,4142 reticências. Os números não se repetem, ok? Eles vão lá seguindo aleatoriamente. Mas você pode usar 2 casas, 3 casas decimais, quanto você desejar, ok? Então, tem várias formas da gente conseguir. Falando nisso, o exercício 1. Sabemos que a raiz de 5 está entre 2 e 3. O resultado, a raiz de 5, ok? Determine o valor aproximado desse número racional com 2 casas decimais. Faz aí. Conseguiu fazer alguma coisa? Respira aí, eu sei que tem a calculadora, gente. Calculadora, você vai rapidinho lá, raiz de 5, pá, Enter, te dá. Mas e como conseguir sem a calculadora? Ou então, sem que você dependa dela, ok? Que ela possa só te auxiliar e não te dar a resposta por completa. Porque, afinal de contas, a máquina não pode saber algo que nós não sabemos, tá bom? Então, eu sei que ela está entre 2 e 3. Então, entre 2 e 3 eu tenho os números decimais. 2,1, 2,2, 2,3. Porque vai que você precisa encontrar esse valor e você não tem uma calculadora. Então, claro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível. Então, olha lá. Entre 2 e 3 eu vou testando, então, os valores entre. Então, 2,1, 2,2, 2,3. Aí a gente repara que ela está entre 2,2 e 2,3. Aí, entre esses, eu tenho 2,21, 22, 23 até o 30. E a gente vai fazendo as multiplicações, ó. 2,23 ao quadrado dá 4,9729. 2,24 ao quadrado dá 5,0176.
Então, repare que está aqui no meio, ó. Uma se aproximou por baixo e a outra se aproximou ultrapassando um pouquinho o valor. Essa aqui ficando mais próxima. Então, aproximadamente, ó, aproximadamente, o número irracional é sempre aproximado, gente, 2,24. Por quê? Porque chegou muito próximo do valor que queremos. Se a gente fizer na calculadora, a gente consegue mais casas decimais, ó. Aqui acrescentei mais uma, ó, 2,236. Vai chegando mais próximo do 5, ok? E quanto mais casas decimais você acrescenta, mais próximo do número 5 vai ficando. Mas nunca vai ser o número 5 exato, porque o número irracional, se você quiser entender ele, vai ser sempre aproximado, ok? Por isso que eu digo que são os esquisitões da matemática ali. Você não sabe exatamente. Você quer responder exato? Você tem que responder na forma de raiz. Raiz de 5. Aí você está sendo preciso naquele valor, ok? Número irracional π. Tá, o π também faz parte desse grupo dos esquisitões aí, ó. A moeda de R$1. Você já viu uma moeda de R$1, né? Muito bem. Ela tem aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento e 27 milímetros de diâmetro, ok? O que é isso? De comprimento, gente. Comprimento é o contorno dela, ok? Coloca uma fita métrica lá, o contorno dela, aproximadamente 84,9 milímetros. E o diâmetro é essa linha que passa aqui no meio, ó. É a maior linha que eu consigo traçar lá dentro. Ó, pode ser assim, inclinada, ok? Fita métrica também. Aproximadamente 27 milímetros, 2,7 centímetros, ok? 8,49 centímetros, só para você ter uma noção. O que a gente faz? A gente pegou o comprimento dessa circunferência, 84,9, e dividiu pelo diâmetro, ó, uma fração é uma divisão, 27 milímetros. Deu aproximadamente, porque essa divisão também não dá exata, 3,14444. E continua, né? Peguei algumas casas ali depois da vírgula. O que isso significa pra gente? Faz algum sentido? Não faz? Então, tem uma atividade experimental que você pode fazer aí na sua casa, tá bom? Onde você estiver. Você só precisa de uma fita métrica e de objetos redondos. Então, ó, seguindo o exemplo da moeda, faça o mesmo utilizando objetos circulares que você tem em casa. O que você vai fazer? Você vai pegar o objeto, escreve ele, o comprimento, você vai pegar a fita métrica, porque ela é molinha, né? Daí a régua você não consegue fazer o contorno certo, tem que ser a fita métrica. Ou então pega um barbante, estica bem certinho e depois mede na régua, também é possível. Mede o contorno dela, quanto dá? Mas você tem que tentar ler o comprimento o mais preciso possível, tá bom? E o diâmetro também, que é aquela linha que passa bem no meio desse corpo redondo. E você vai dividir o comprimento pelo diâmetro. Esses valores aqui, ó, eles serão bem próximos. Quanto mais direitinho você conseguir medir, mais próximos esses valores serão. E é legal você fazer esse teste para você ver que realmente dá certo. Não é só eu que estou falando aqui, tá bom? Então, esse valor constante que sempre dá, ele representa o número π. Então, o número π aparecerá nos cálculos que sempre envolvem círculo e circunferência, porque ele vem dessa razão, ó. Ele é esse número aqui, ó, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 6, e vai embora para o infinito. E repare que ele não se repete, então os números vão vindo de forma aleatória. Então, por isso que a gente precisa do auxílio de uma letra para representar ele, né? Porque ele é um número malucão lá, né? Ele vai embora para o infinito e não se repete. Mas a gente precisa muito dele, porque é uma constante que aparece demais da conta. Falando em conta, olha lá, ó. O diâmetro de uma circunferência mede 20 centímetros. Então, o diâmetro é essa linha aqui, ó, que atravessa o centro, tá? Pode ser inclinada, pode ser do jeito que for, tem que passar pelo centro. E seu raio, 2x mais 5. O que é raio? A distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência, é o raio. Descubra a medida x em centímetros. Consegue fazer isso? Lembrando da relação? Faz aí que eu já volto.
Muito bem, conseguiu pensar em alguma coisa? Então vamos lá, ele nos deu o valor do diâmetro e que é o raio. O que tem a ver o diâmetro com o raio, gente? O diâmetro nada mais é do que 2 raios. Quando eu tenho 2 raios junto, ó, o raio aqui, ó. O raio é do centro até qualquer ponto da circunferência. E o diâmetro é toda essa medida atravessando a circunferência, passando pelo centro. Então eu tenho que o raio é metade do diâmetro. Então é isso que nós temos, ó. Eu tenho ali o diâmetro é 20. Então o raio é metade do diâmetro. Metade de 20, 10. Eu tenho uma equaçãozinha bem simples para resolver, ó. Letra para um lado, número para o outro, eu tenho que o x vale 2,5 centímetros aqui. Muito tranquilo, né, gente? Então o raio, ele é metade do diâmetro. Não precisa decorar, é só você lembrar da figura, tá bom? O número irracional π. Então vamos lembrar, ó, circunferência é a casquinha, tá bom? Aqui eu tenho só a região interna e quando eu considero a casquinha e a parte interna, eu chamo de círculo, tá bom? Então a circunferência, não estou considerando a parte interna. E eu tenho aqui 2 conceitos bem importantes, o comprimento. Como que eu determino o comprimento de uma circunferência? 2 vezes o π vezes o r. Ok? Lembrando que o π vai ser aquela constante que sempre vai aparecer quando você divide o comprimento pelo diâmetro, ok? Por isso que aqui eu tenho 2r. 2r é o diâmetro, ok? Mas a gente usa o r porque o r é um conceito o menor, né? Então a gente utiliza esse da circunferência, então 2πr. E a área? Quanto cabe nesse espaço aqui dentro? É πr ao quadrado. Então, cuidado, não se confunda. Ambos são muito parecidos, tá bom? Então, a área é πr ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. 3. Ele diz assim. Uma pista de atletismo tem a forma circular e o seu diâmetro mede 80 metros. O diâmetro de um lado ao outro, um extremo ao outro, passando pelo centro. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia para inteirar esses 10 km. Pensa aí que eu já volto.
Muito bem, conseguiu fazer alguma coisa? Relacionar comprimento, raio, diâmetro? Vamos lá, ele disse que o diâmetro vale 80 metros e ele deseja correr 10 quilômetros. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é transformar o diâmetro em raio, porque na fórmula do comprimento eu tenho raio. Então, é metade de 80, 40. Então, o comprimento dessa pista é 2πr, podemos utilizar aproximadamente o π como 3,14, eu tenho 251,2 metros o comprimento de uma volta, mas ele quer andar 10 quilômetros. Então aqui eu preciso lembrar que 1 quilômetro são 1000 metros, então 10 quilômetros, 10.000 metros. Se ele quer andar 10.000 metros, eu divido pelo comprimento de uma volta. Então vai dar aproximadamente 39,8 voltas. Arredondando, ele vai ter que dar 40 voltas, ok? Para completar os 10 quilômetros que ele deseja correr ali diariamente. O que vimos? A geometria e a descoberta do número π, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!